tudo bom? Eu sou Ana Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos começar um vlog de leitura aqui no canal. Hoje é quinta-feira, 31 de maio, são 10 para as 8, tá? Que eu tô começando aqui o vídeo. E o meu objetivo é que vocês venham comigo, me acompanhem nas minhas leituras agora durante esses 3 dias, né? Tô começando na sexta-feira, dia 31 de maio, e vou até o finalzinho de domingo compartilhando. E se tudo der certo, segunda-feira eu tô liberando esse vídeo pra vocês. Então essa aqui é a ideia. Eu vou tentar fazer isso mais vezes nos finais de semana, assim, eu acho que é bem legal de compartilhar, mas tem tudo, assim, pra aproveitar bastante essas leituras do final de semana, né, com 3 dias no caso, é por causa do feriado prolongado de Corpus Christi, que começou ontem, dia 30 de maio, né, foi quinta-feira, e aí eu ia começar até ontem, mas acabou que não deu tempo de eu começar a gravar e tal. Eu falei, não, vou começar a gravar direitinho e tal, aproveitar de manhã cedo, antes de sair da minha corrida, né, quem me acompanha no meu Instagram sabe o que eu gosto de fazer, sempre tá bem ativa de manhã, então volte e meia. Aqui no canal, inclusive, eu já compartilhei um vlog de treino, então dei uma conferida, eu vou deixar linkado aqui nos cards, caso vocês queiram conferir, tá? Eu gosto bastante de praticar atividade física, então normalmente eu costumo até sair um pouco mais cedo, mas começou o dia bem frio, tá? Carioca, né, abaixo de, sei lá, 24 graus, por exemplo, pra mim tá muito frio, mas realmente foi registrado que a madrugada de ontem pra hoje foi a mais fria do ano, até agora, registrada, né? Se bem que o ano começou bastante quente até então, a gente só tinha dias, ondas de calores, né, e tal. Mas não vou fazer isso aqui uma discussão meteorológica, né, do vídeo, né? O foco aqui são as leituras, mas eu vou levar vocês também comigo em algumas coisas. Eu não vou fazer tantas grandes coisas esse final de semana, mas pelo menos meus takes de corrida, alguma coisa assim, eu vou compartilhar com vocês o que der, tá bom? De repente eu vou fazer me aventurar na cozinha, quem sabe eu compartilho alguma receitinha com vocês. Vamos ver, tá bom? O que isso vai rolar aqui no vlog, mas espero que vocês se divirtam, que vocês gostem bastante. O que eu separei pra fazer de leitura, tá? Eu queria algo bem legal, assim, livros mais curtos, mas não por serem curtos, livros que eu já estava querendo. No caso, os 4 livros que eu separei, tem livro que eu recebi e os outros 3 foram livros adquiridos esse ano, recentemente. Então, eles estavam tudo na minha pilha ali de separados para fazer leituras em breve. E como que eu faço aniversário agora em junho, tá bom? Dia 11 de junho. Quem quiser, assim, sabe, presentear, tem minha lista desejadas aqui da Amazon, tá? Assim, só um comentário, assim, bem de leve. Mas eu sempre gosto de, esse finalzinho de maio, início de junho, fazer leituras assim ainda mais espetaculares, tá? E aproveitar bastante, intensamente o mês de junho. Mas vamos ao foco, já tô quase 3 minutos aqui falando e nada de falar das leituras, né? Eu separei aqui, no caso, 4 livros físicos. Pra quem me acompanha aqui sabe que eu sempre tô com um e-book sendo lido, tá? Tô sempre no Kindle, mas eu não vou compartilhar por enquanto as leituras do Kindle, não. Não sei se eu vou me focar tanto, mas eu sempre destino alguma coisa antes de dormir para a leitura do Kindle, mas vou ver como que eu vou fazer esse final de semana, tá? Mas se eu ler alguma coisa e concluir, eu venho aqui, converso com vocês, atualizo tudo direitinho. Mas o foco aqui são, pelo menos assim, finalizar o máximo possível dessas 4 leituras aqui que eu quero muito fazer. Mas também eu quero aproveitar muito essas leituras. Mas o primeiro que eu separei aqui, com certeza, de cara, logo eu falei, sabia que eu queria colocar nesse desafio, que é esse livro aqui, novo, do Gabriel Garcia Marques, que é Em Agosto Nos Vemos. Tem um vídeo no canal em que eu mostrei que eu recebi esse recentemente, do grupo Editorial Record, vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês darem uma conferida. E essa edição, assim, tá muito linda. É um livro póstumo do Gabriel Garcia Marques, tá? Ele não ia ser publicado, mas aí entraram em contato depois com o editor e tal, os familiares e tal, né? Porque eles têm os direitos de publicar as obras do Gabo, né? E aí teve esse presente pra nós, leitores. E a edição tá uma coisa mais linda. E eu mostrei detalhes lá, mas depois eu vou mostrando pra vocês enquanto eu for lendo. Aqui, eu leio o Gabo. É um projeto bem bacana mesmo que eles fizeram. E é um livro que tá com uma diagramação bem gostosa, assim. Tá bem, assim, facinho de ler e tal. E eu quero me conectar a esse universo aí do Gabriel Garcia Marques. Aqui, ó. Todo mês de agosto, Ana Madalena visita o túmulo de sua mãe e tem a oportunidade de ser outra pessoa. Pelo menos por uma noite. Vocês vão ver que os livros que eu separei aqui, eles têm um fundo meio que melancólico. Às vezes eu gosto de livros assim, tá? De alternar bastante. E eu sei que alguns de vocês, eu fiz até um post aí perguntando o que vocês gostariam de ver por aqui. E aí falaram assim que gostariam de ver literatura russa. E separei aqui literatura russa. E também livros diferentes, que não sejam de fantasia, que não sejam de terror e tal. E gostei legal, achei a ideia legal. Então calhou de... Tá tudo assim, conspirando ao favor, tá? O próximo que eu quis separar foi um que eu comprei por indicação de um inscrito, tá? Que é Primeiro Amor,
tá? O escritor aí, Leonardo Natal, me indicou esse livro e eu adquiri ele recentemente, deve ter mais uns 2 meses e tal. E eu falei, tá aqui, uma ótima oportunidade para fazer essa leitura, é uma leitura do Turgenev. É um livro bem fininho, tá? Mas ele disse que foi uma das melhores leituras, assim, acho que foi a primeira leitura do ano. E assim, eu tô bem empolgada porque eu nunca li nada do Turgenev. Pra mim, assim, eu gosto muito do Tolstói, já li Dostoiévski também, e eu tô muito empolgada pra me aventurar no Turgenev aqui. E aqui também tem aquela questão mais melancólica, de primeiro amor, de... Ai, não sei, eu acho que esse aqui eu vou gostar bastante desse livro também. Eu tô, assim, achando que esses livros que eu separei, que foram 4 livros, eu vou gostar muito, tá? O próximo que eu separei aqui é o Caderno Proibido, de Alba de Céspedes. Tá? Isso aqui é uma leitura italiana, se eu não me engano, uma escritura italiana, isso. E esse livro aqui é muito bem elogiado, literatura contemporânea, tá bom? E esse aqui também tem aquela questão de você se encontrar, né? Um pouco daqueles livros meio de Clarice Lispector. Acho que esses livros, assim, tem um pouco disso, de você se encontrar e também de mudanças, de você registrar, de fazer coisas por si mesma, para você mesmo, né? Então, você faz coisas não para os outros, mas para si. Então, aqui a pessoa encontra esse caderno, né? E ela começa a fazer anotações nessa espécie de diário e tal. E eu achei bem interessante, eu gosto muito desse esquema de livro, né, quando é organizado assim. Então tem as datas aqui das entradas que são feitas. Então tem um pouco aí, de repente, do livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, que é um dos meus favoritos da vida. Então também acho que eu tenho um pouco aqui de A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, também é um dos meus favoritos da vida. Então eu separei livros um pouco nessa vibe aí, pra provocar bastante mesmo a gente. Ou também na vibe do livro do Saramago, como o Conto da Ilha Desconhecida. Então são leituras que eu gosto muito de fazer e tô precisando de renovar esses meus 3 livros que eu tô sempre indicando e renovar isso. E o próximo que eu separei aqui tem tudo pra se tornar um dos grandes favoritos da vida. Assim, eu acredito, tá? Tô com essas expectativas lá em cima. Espero não me decepcionar, que é a que ficou Passeio ao Farol, da Virginia Woolf. Eu falo aqui, né, porque tem lugares que traduzem como Ao Farol, Rumo ao Farol, Passeio ao Farol. Essa é uma edição recente da Penguin, eu gosto muito dessas edições, tá? Tem as edições da Autêntica, que eu gosto muito também, mas eu me encantei demais com essa edição. E eu sei que tem uma história da família que vai visitar, eles estão decidindo se vão visitar o farol. Então tem muito assim, cada integrante dessa família meio que vai passando a emoção que aquilo significa. Assim, são em primeiras impressões do que eu tenho, do que eu já ouvi falar sobre esse livro. E não sei tanto mais do que isso. Da Virginia eu só li a não ficção dela, que é Um Teto Todo Seu. Gostei bastante da leitura, tá? Mas eu não li nada do romance dela. Eu achei que ia começar com Mrs. Dalloway, mas, né, esse aqui passou à frente. E esse aqui diz que é um romance, um dos mais autobiográficos dela. Então tô bem curiosa, assim, para conhecer e para ter esse contato com a leitura da Virginia. Tô bem empolgada mesmo com essas minhas leituras. E esses foram os 4 livros que eu escolhi pra me acompanhar agora aí nesse final de semana, nesse feriado prolongado aí de Corpus Christi, tá? Então tô super empolgada e vai me contando aí, antes de continuar assistindo aí as próximas cenas do capítulo aí, deixa os comentários aí que vocês, se assim, já conhecem essas leituras, se já leram, o que acharam das minhas escolhas, tá bom? Então, daqui a pouco eu volto. Sério, correr com esse visual até a sensação de 19 graus, com um tempo assim meio chuvoso, deu uma boa chuva agora de manhã aqui no Rio, tá? Aí eu tava esperando dar uma estiada, né? Então aí fui gravar, iniciar esse vlog aqui e tal, fazer algumas coisas. Aí agora são 8h28, 8h30 da manhã. Não gosto de sair muito esse horário pra correr. Gosto de sair mais cedo, no máximo tardar 8 horas, até mais cedo do que isso. Mas como o dia tá fresquinho, então assim... É aquela coisa, a gente parada aqui, 19 graus, não, a gente incomoda, né? Mas na hora da corrida é maravilhoso esse clima, né? Então, vão me acompanhar agora com essa visão aqui, essa paisagem aqui incrível do Rio.
think somewhere in a different life, I'm still separated. E ontem mesmo, em uma sentada, eu inicializei e finalizei esse livro aqui do Gabo, que é Em Agosto Nos Vemos. É um livro inédito que foi publicado aí mundialmente, lançamento mundial agora, recentemente pela editora Record. É uma edição, assim, super caprichada. Nós vamos conversar sobre essa edição, porque ela realmente é um grande presente aí para quem é fã do escritor. É uma edição bem completa, porque tem uma carta dos filhos do porquê de estar publicando esse livro após 10 anos da morte do escritor. Tem um pós-fácil, tem acesso aos facsímiles, que é uma coisa muito legal, o que eu gosto de ter esse contato, né? Sempre enriquece muito mais. E nesse caso é interessante porque tem a ver com a questão da publicação desse livro tão tarde assim, por que de resolver publicar esse livro somente agora. Acontece que, primeiramente, antes de continuar falando, lembrando que o meu caso é que eu nunca tive contato com nenhuma escrita do Gabriel Garcia Marques, sempre tive interesse, sei mais ou menos o que ele gosta de falar, né, nos livros e algumas coisas do tipo, mas eu nunca tive contato em si. Então esse é um ponto a se considerar. Talvez quem nunca tenha tido contato com o escritor ler esse livro vai encontrar uma leitura bem interessante, tá? De qualquer forma, é uma leitura interessante, é um texto, você vê que é um texto com grande potencial, é uma história que tem como você ter um desenrolar bem interessante ali, mas que talvez para quem seja grande fã e saiba desse lançamento e vai com grande sede ao pote, se decepcione um pouco, porque você vai encontrar um texto com lacunas. Mas por que isso acontece? No final de sua vida, o Gabo estava passando por problemas de falta de memória e apresentando sinais de demência. Ele vinha trabalhando nesse livro há anos. E, primeiramente, seria um livro de contos, em que todos seriam protagonizados por mulheres terceira idade, mulheres assim mais velhas, né, mais maduras no caso, né, ou depois que todos seriam protagonizados por uma única mulher, nessas mesmas características, mulher madura, que seria a Ana Madalena. Nesse caso aqui nós temos a Ana Madalena, sim, sendo a protagonista dessa história, mas o que acontece nesse caso? Aqui é um livro, mas que se torna uma espécie de conto, uma novela, praticamente uma novela, digamos assim. Por isso, o Gabo ele trabalhava em várias versões e estava sempre assim corrigindo essas versões, tanto que aqui no facsímile é a versão 5 e vem escrito grande ok final. Tá vendo aqui? Marcando aqui grande ok final, como fosse algo marcando. Sabe quando a gente faz assim, essa versão aqui final, versão final da final? Sabe aqueles documentos que a gente tem mania de fazer assim? Então, como se fosse algo do tipo. Então, acredita-se que essa sim seja a versão mais próxima do que seria o acabado, né? Do que estava sendo escrito aqui. O Gabo ele não queria que esse livro fosse publicado. Este livro não presta, tem que ser destruído. Os filhos não destruíram quando encontraram esses documentos, quando tiveram acesso a esse texto, guardaram e depois de um tempo, quando eles foram reler, eles viram o grande potencial e que seria um grande presente para os fãs do escritor. E por isso eles decidiram publicar. O declínio de suas faculdades mentais, que não permitiu Gabo terminar o livro, também o impediu de perceber como ele estava bem feito. Então, talvez por mesmo problema que deixava que o Gabo não terminasse o livro, também podia ser um empecilho para ele perceber que era um livro bem feito e não era um livro para ser descartado nesse sentido. Então, conclusão, vem até um debate, né, em que ponto nós devemos respeitar a vontade dos escritores depois que morrem, os parentes devem respeitar essa vontade.
No caso aqui, eles acham que o pai vai perdoar justamente porque ele coloca assim: ato de traição, decidimos colocar o prazer de seus leitores acima de todas as outras considerações. Se os leitores celebrarem o livro, é possível que Gabo nos perdoe. É nisso que confiamos. Então, é o limite da questão? Quais são os limites éticos, né, para decidir a publicação de obras de que autores não quiseram publicar? Isso acontece muito com os diários, às vezes, né? Nós vemos filhos publicando, por exemplo, o filho da Susan Sontag publicando os diários dela. A gente sabe que é um texto enriquecedor, maravilhoso, mas em que ponto isso é eticamente correto, né? Mas isso é um outro ponto, mas é importante a gente debater aqui, pelo menos mencionar esse fato, né? Então, é publicado isso 10 anos depois da morte dele, né? Ele morreu em 2014, então agora em 2024 nós temos a publicação desse livro. E essa edição, como eu disse pra vocês, ela ajuda muito, assim, realmente é um projeto bem trabalhado, uma edição, assim, que não deixa de desejar nada, porque no final tem esse pós-fácil, é a nota, por exemplo, do editor, né, então vai falar como que chegou, né, a questão do relacionamento do autor com o editor, como que isso é um relacionamento muito importante e que papel teve tudo isso na publicação para chegar nessa versão aqui final de publicação, né? Por mais que seja um romance aí, uma história inacabada. Aqui nós temos a história de Ana Madalena, uma mulher aí já em torno dos 46 anos, casada, com filho. Ela tem o costume de todo dia 16 de agosto, há 8 anos ela já faz isso, visitar o túmulo da mãe numa ilha. E ela repete uma espécie assim de um ritual em que ela vai toda vez do mesmo jeito, no mesmo horário, com as mesmas coisas, fica no mesmo hotel, compra as flores para levar lá no túmulo, no mesmo lugar, tudo como um ritual, como fosse é um ciclo, uma coisa meio viciosa, repetitiva mesmo. Então ela já faz isso há 8 anos, né? Tem 8 anos que a mãe morreu. E aqui tá fazendo como se fosse mais um dia aí de agosto e tal, que ela tá indo para essa ilha fazer isso. Só que nessa visita aí, que tá sendo contada aqui, ela vai encontrar um homem no qual tudo vai mudar na vida dela e que ela vai se permitir ou ela vai ficar tentada a uma traição. E no caso, eles passam a noite juntos, uma noite juntos, e ela volta depois para o continente, volta para a sua casa, volta para a sua vida ali rotineira. Ela é casada, mas a gente vai percebendo que quando ela volta, percebe-se que ela voltou diferente, né? Que aquela pessoa não vai ser mais a mesma. Algo nela mudou, ela mesma sabe disso, mas ela não entende. Mas algo incomodou ela, no sentido que, primeiramente, quando ela acorda, uma coisa interessante que eu achei muito legal da personagem aqui da Ana Madalena, ela é uma pessoa, é uma leitora. Então, em vários momentos, nós nos deparamos com títulos de obras que ela tá lendo. No sentido aqui, no início, ela tá lendo Drácula, do Bram Stoker. Então, quando este homem com o qual ela se deitou, né, nessa noite, vai embora, ela acorda no dia seguinte, ele já tinha ido embora, ele deixou uma nota de $20, por exemplo. E ela fica intrigada do porquê isso. Então, isso fica muito na mente dela, fica muito trabalhando isso. Ela fica muito, assim, questionando-se por isso, né? Talvez ela saiba o motivo, talvez não. O que ele quis dizer com isso? E como que ela vai se considerar ali perante a sociedade e tal. Então, ela volta diferente e ela começa a se questionar sobre a vida dela de casada ainda mais ainda. Talvez ela estivesse já passando por esse conflito em que um casamento de anos aí se tornou uma coisa rotineira, costumeira ali, né, que nada acontece de diferente. Então ela quis trazer algo de diferente para o casamento. Eles tentaram, assim, claro que ela não contou nada, né? Foi uma traição ali de uma noite. Mas ela tentou modificar, o marido percebeu mudanças, mas ela percebeu que depois de um tempo, assim, tava funcionando bem ali, mudou a rotina do casal, algumas coisas, mas voltou depois para a rotina. Então, aquela coisa assim, levando a vida por levar, o casamento por levar, até que mais um ano, né, no outro ano, ela volta nessa ilha e ela percebe que ela começa a almejar, ela começa a querer fazer coisas diferentes nessa ilha, ela começa a almejar e encontrar um amor ali. Será que é um amor? Um amante? Ela quer encontrar um homem, né? Ela quer passar a noite com um homem. E ela tá procurando algo, né? Isso que é interessante, é descobrir o que ela está procurando aqui
Toda vez que ela começa a ir e voltar nessa ilha, né? A gente vai encontrando ela em outros anos aí depois desse primeiro acontecimento, e ela vai encontrando com outros homens e vai se debatendo em relação a isso. Então ela começa a ter questionamentos de culpa, ela começa a ter a sensação de que tá fazendo realmente algo errado, mas também tem aquela coisa meio libertadora. Então aqui fala do desejo feminino, da liberdade feminina, né? Então a gente como se fosse papel assim, sabe aquela história quando o homem trai, ele tem mania, ou quando fez algo errado, falar, você é louca, algo assim? Então, ela que começa a se comportar desse jeito, e ela até, talvez para diminuir um pouco o sentimento de culpa, ela tem momentos em que ela fica questionando o marido sobre se ele já traiu ela, fica achando algo suspeito no marido. Agora sim, eu pergunto, será se realmente ela já não via essas coisas diferentes no marido e ela começou a ter coragem para falar isso? Será que não pode ter acontecido isso? Ou será se realmente ela não estava procurando algo para tentar diminuir a sua questão de culpa? Então são apontamentos que a gente vai levando durante o livro, que eu acho bem interessante de fazer. E realmente você se depara isso, então ela vai se modificando, ela vai se moldando, né? Então ela já tinha se adaptado muito com a vida dela e ela começa a ver que ela fica ansiando muito por o dia que ela vai voltar para a ilha para ela ser essa pessoa, essa mulher diferente, que logo no início do livro a gente vê que ela é descrita como uma mulher muito bonita, parece bem atraente, inclusive, tá? Sentiu-se outra, nova e capaz. Esse livro ele tinha um grande potencial, porque ele me fez remeter, deixa eu ver se eu encontro aqui a parte que eu marquei, na qual me remeteu principalmente ao livro Felicidade Conjugal, do Tolstói, que eu gosto bastante. Foi uma leitura que eu fiz esse ano e realmente foi uma leitura que me marcou muito, porque a gente vai acompanhar o amor de um casal ao longo dos anos, né, desde a paixão, aquela avassaladora, até o que acontece, né, durante a rotina do casal mesmo, como que esse amor vai se transformando ao longo dos anos, né, ao longo da vida. Ana Madalena havia se adaptado a ele, se tornado como ele, e ele a conhecia tão a fundo que acabaram sendo um só, e que tá mostrando realmente a questão de entrar na rotina de um relacionamento aí, de um casal. Poderia sim, claro, ter sido melhor desenvolvido, mas eu gostei da ideia aí do final, aí eu achei bem interessante, como porque assim, a mãe, ela que pediu pra ser enterrada nessa ilha, então a gente tem um esclarecimento de algumas situações ali. A questão que eu acho que ficou um pouco confusa em alguns momentos aí do livro, ali do meio, de algumas partes assim, mas de qualquer forma eu acho que sim, é uma história aí que praticamente acabada, assim, do Gabo. Agora eu gostaria de saber o que vocês acharam, se ficaram interessados na leitura. Assim, eu recomendo a leitura, sim. É um livro que vale a pena ser lido. Eu gostei dessa experiência e agora eu fico com mais vontade de conhecer a escrita do Gabo. Eu vou tentar pegar algum outro livro dele mais curto, como a Crônica de uma Morte Anunciada, que eu sei que é muito bom, que já me recomendaram e eu já tenho esse livro. E talvez até ano que vem eu pegue 100 anos de solidão. Não sei se eu consigo pegar esse ano ainda, que eu tô bem empolgada porque eu vi como é interessante a escrita do Gabo. Então a gente tem essa pincelada aqui, eu falo, poxa, se ele no final da vida dele tava escrevendo dessa forma, caramba, o que será as grandes obras aí tão consagradas do escritor? My mom's a bug inside a tree. My dad's the scientist who captured her. But now it's time to set her free. Or maybe somehow in this skull of mine I find it hard to see the truth. 'Cause I'll romanticize a boring life. If that means I'll be happy too. Maybe there's a version of me that doesn't feel afraid of what comes next. Eu terminei ontem a leitura desse livro aqui, incrível! E eu só tenho a agradecer a você, Leonardo, que me indicou essa leitura.
pelo amor de Deus, como que eu não li isso antes? Primeiro Amor do Turgenev, eu nunca tinha lido nada desse escritor e eu me surpreendi demais da conta com a leitura, assim, é uma novela, né, bem curtinho esse livro, né, tem uma introdução e tudo, então em menos de 100 páginas você lê, mas ele é um livro, assim, que como o próprio nome já diz, ele vai se tratar sobre o primeiro amor, mas a forma como a narrativa é construída e tem toda uma espécie de um certo suspense, como se tivesse uma atmosfera de um romance policial, assim, que vai sendo construído, e você já sabe, o leitor que já é calejado, ele sabe meio que qual vai ser a suspeita de uma coisa ali. Não é um crime que acontece, sabe? Quando eu digo que é um romance policial no sentido assim, aquela atmosfera, sabe? Que vai sendo construída de suspense e você meio que vai sabendo e você não quer acreditar que aquilo vai acontecer e quando você lê, assim mesmo você se surpreende. E a escrita do Turgenev é muito, assim, linda e olha que essa aqui não é considerada a obra-prima dele, né? Pais e Filhos é considerado um dos melhores livros dele, eu tenho muita vontade de ler. E eu quero ler muitas outras obras do Turgenev, porque eu aceito recomendações aqui de vocês. Quem já leu, por favor, me indique, tá? E se você não leu esse livro, leia. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre esse livro. Eu gostei como eu já começo, né? Logo no preâmbulo que tem, a gente tem, assim, uma festa, e no finalzinho da festa, o anfitrião, ele tá junto com seus amigos mais próximos, 2 pessoas ali, e aí eles propõem ali, entre as bebidas ali, no finalzinho, vamos conversar, vamos, assim, propõe que cada um conte a história de como foi o seu primeiro amor. Aí um vai falar que o primeiro amor não foi o primeiro amor, na verdade, foi o segundo amor. Aí o anfitrião mesmo vai dizer também que não é uma história assim. E aí a esperança recai sobre o terceiro ali do grupo, que é o Vladimir Petrovich. E aí ele fala que tem sim uma boa história, só que ele não é muito bom pra contar, ele é bom pra escrever, ele vai precisar escrever. E aí ele faz esse combinado com esses amigos, que vai escrever toda a sua história em um caderno, e depois, daqui a 2 semanas, ele vai lá e ler para eles como foi o primeiro amor dele. A história então começa com o Vladimir aos 16 anos, né? Essa história se passa em 1833. Então aquele jovem ainda, cheio de fantasias. E aí a família, né? Ele vai falar um pouco da família, como a questão da relação entre o pai e a mãe, em como que é ele com os pais, e como ele enxerga aquilo ali aos 16 anos, né? Com o que ele tem já de percepção, né, e de experiência de vida, que são poucas coisas, ele não teve o primeiro amor ainda. Então tem tudo isso ainda sendo visto, aquele ponto de vista sendo desenrolado, que eu acho bem interessante. E eles vão para uma casa aí de campo, uma casa, digamos, de verão. E lá tem na vizinhança ali, tem uma princesa lá em decadência, lá já perdeu o dinheiro e tudo. Aí fala um pouco do estilo de vida e tal. Que é uma parte meio assim, digamos que não é tão interessante ali no início. Mas é muito rápido essa parte da descrição e vai falar que essa princesa tem uma filha, que é a Zinaida, né? Isso, Zinaida. Que é a filha, que é a moça aí de 21 anos, que ela é uma moça, né? Uma mulher aí que tem uma beleza, tem uma coisa assim que chama atenção e ela sabe desse poder que exerce sobre os homens. E é claro que nessa política de boa vizinhança, né, aquela coisa de que vão se apresentar os vizinhos e tal, aquela toda política que tem, esse menino de 16 anos, o Vladimir, ele vai se encantar, vai se apaixonar pela Zinaida, vai ser o primeiro amor da vida dele. Agora resta saber se ele vai ser correspondido, se não vai ser correspondido. E aí, assim, vai ter vários momentos interessantes, assim, a menina a gente vai vendo que ela é bem diferente dele, e não só por questão de diferença de idade, se bem que nesse momento, né, a questão, por mais que sejam poucos anos de diferença dela ser mais velha, a questão dele ter 16 e ela 21 é uma diferença que neste momento ele é muito jovenzinho e ela já é aquela mulher mais, assim, com mais experiência, ainda mais que veio de uma família em decadência, e então ela tem o costume de ter muitos homens em volta dela, cortejando ela. E ela faz umas brincadeiras meio bobinhas, assim, como um jogo de prendas, pra eles
eles têm que fazer, eles têm que obedecê-la. E aí você vai pensar, mas são todas assim, pessoas assim de 16 a 20 anos em torno dela? Não. Tem homens mais velhos, tem homens de 40, 50 anos, tem pessoas da idade dela e tem o Vladimir de 16 anos que começa a ficar em volta dela, obedecendo, como ela gosta de falar ali na história, tá? E isso tudo vai criando uma atmosfera. E aqui tem na introdução do Rubens Figueiredo, que nós temos uma tradução do Rubens Figueiredo, que tá muito boa nessa edição. Ele vai comentar, inclusive, que ele era muito amigo, o Turgenev, do Henry James e do Flaubert. Inclusive, Flaubert vai dizer numa carta que suas descrições pensam isso a respeito do Turgenev, e eu concordo. Eu concordo com isso porque ele faz uma descrição, mas não é aquela coisa assim muito chata não, tá? Prolixa e tal. Tudo que a atmosfera, tudo que ele vai falando, aquilo ali realmente, aquilo tem um peso muito grande, né? Realmente, os elementos que compõem essas descrições, eles vão formando essa narrativa, e o que eu achei muito boa a forma que é escrito o texto. São capítulos bem curtos, que a história vão se construindo, vão se passando, e aí você vê esse menino, ele sendo, assim, descobrindo esse primeiro amor, descobrindo esse novo, sabe, esses novos sentimentos, e ao mesmo tempo que ele também vai descobrindo amarguras, vai tendo desilusões, porque ele vai descobrir que a Zinaida tá apaixonada por alguém, mas ele quer descobrir por quem essa pessoa, será que é por ele? Porque tem hora que ela parece que gosta muito dele, mas tem hora que não gosta tanto assim, é por quem? Por qual deles ali que tem algo diferente no comportamento dela? E ela muda, tem hora que ela é meio arrogante, tem hora que ela é simpática, e tem muito aquilo. Então é nesse sistema aí, nessa conjectura aí que vai meio que formando essa questão desse mistério, com áreas de romance policial, digamos assim, e vai contribuindo tudo para esse amadurecimento desse jovem. Muito, assim, gradativamente, assim, bem pouquinho mesmo. E no final, assim, a gente vai descobrir o que acontece, né? A gente vai saber o que tá acontecendo. E isso meio que é um choque pra quem tá lendo, mas... E pra ele também, é claro, mas aí ele que ele amadurece, né? Então eu não quero dar muitos spoilers, né? Porque já é uma novela aqui, mas eu quero conversar porque, assim... Eu sou muito... A questão de spoiler pra mim é muito diferente, no sentido, assim, esses clássicos... Eles não são só o que eu se eu disser, claro, eu não vou dizer, não vou falar nada, calma. Mas se eu disser vários elementos, não disser o fator aqui que vai dar a virada da chave daqui do livro, eu não, assim, alguns vão pensar que é spoiler, mas outros não vão ver isso. Porque um livro que, normalmente esses livros, assim, bem construídos, clássicos, assim, por mais que você saiba o final, saiba alguma coisa ali, a narrativa, ela é tão... instigante, ela é tão envolvente, é tão muito bem escrito, muito bem assim, que isso vai muito além, sabe? É muito além daqueles livros que você vai ler. O que aconteceu naquele livro lá, aqueles romances assim que você vai passando a página e tal, tal. Nada contra, tá? Eu adoro. Mas você vai, acabou, tem resposta e pronto. Então, assim, às vezes você nem tem mais interesse em reler. Esse aqui é um livro que você vai... E tem passagens aqui de amadurecimento. E aí eu... Assim, só pra vocês terem uma noção de como meu livro ficou, eu tenho um costume de conversar bastante com o livro, tá? É meu estilo. Então eu uso marcador, eu uso caneta, eu uso flags e tento ver citações. Passagens que eu quero lembrar, eu tenho mania às vezes de pegar uma página aqui, só pra mostrar pra vocês, de circular algumas palavras que me chamam a atenção. Por exemplo, aqui, ó, determinação, e tem outras partes aqui, então é meu costume de marcar esses comportamentos aqui, olha, receio, o que é o amor e coisas do tipo. E assim, esse tipo de livro pra mim é assim, mesmo que você saiba, você não vai perder o interesse desse livro de tão bom que ele é. Um ponto interessante em relação a esse livro aqui, toda essa história do primeiro amor, de amadurecimento, desilusões e tudo mais, é bem interessante de você fazer não comparação, mas estabelecer tipo um contraponto, alguma coisa do tipo em relação a um livro alemão que é O Sofrimento do Jovem Werther. Vou deixar aqui a capinha ao lado pra vocês. É que eu li há um tempo atrás, gostei muito da escrita, né? É um romance epistolar
E ele vai falando para um amigo todo que ele se apaixonou e ele fica com receio de não ser correspondido. E tem toda aquela questão também de amor envolvido, desilusões envolvidas. Só que o desfecho daquele livro é o 1. E esse aqui, eu achei que o desfecho, ele tem muito mais a acrescentar em alguns aspectos, justamente pela questão do amadurecimento. É como se o protagonista aqui, ele soubesse tirar meio que o aproveito da situação ali para a vida dele. Eu vou ler um trecho aqui que eu gostei muito aqui, que com certeza quem lê esse livro não tem como, assim, um dos trechos aqui com certeza muito, assim, quem leu é um trecho muito que se identifica. Ah, juventude, juventude, você parece não ligar para nada, parece possuir todos os tesouros do universo, até a tristeza lhe traz contentamento, até o desgosto lhe cai bem. Você é confiante e ousada, você diz, só eu vivo, cuidado. Mas também para você os dias correm e somem, sem conta e sem deixar vestígio. E tudo em você desaparece, como uma cera sob o sol, como a neve. E talvez todo o segredo de seu encanto consista não na possibilidade de fazer tudo, mas na possibilidade de pensar que você fará tudo. Consista justamente em que você solte aos ventos forças que não saberia empregar de outro modo. Consiste em que em cada um de nós se considere o sério um perdulário e acredite a sério que tem o direito de dizer: ah, quanta coisa eu faria se não tivesse desperdiçado meu tempo. Olha que livro, olha que citação linda, olha que livro lindo. Esse livro assim, é incrível. Mas uma coisa para se ter em mente é que por mais que estejamos falando de uma história sobre o primeiro amor de um homem aqui que tá contando, nem tudo são flores, né? Por mais que eu diga que o livro é lindo, ele é lindo na forma que ele é construído, em tudo que ele provoca, em todo o amadurecimento, reflexões, em todo o conjunto da obra. Então, assim, a gente tem que lembrar, por exemplo, quem tem mais ou menos a minha idade, assim, quem assiste muita Sessão da Tarde na Rede Globo, tem um filme muito famoso dos anos 90, acho que em 92, 93, que é O Meu Primeiro Amor. Esse filme aí que com certeza traumatizou muitas pessoas, né? Então, inclusive eu, quem não chorou com esse filme aqui, quem não se compadeceu. Então, mais ou menos, digamos que tem momentos nesse sentido, mas não tem nada a ver a história, tá? Só tô mostrando pra vocês que o meu primeiro amor pode ser trágico também em vários sentidos, tá? Por vários desfechos possíveis, como tem no Sofrimento Jovem Werther, como tem nesse livro aqui. Mas eu recomendo profundamente para vocês que leiam esse livro aqui, que eu amei demais. E quero, por favor, recomendações aqui e de outros livros do Turgenev, assim. Provavelmente Pais e Filhos. Eu acho que eu tenho outro da 34, tem que dar uma olhada. Acho que é Ásia. Acho que é Ásia dele, tenho quase certeza que eu tenho esse livro. E eu acho que é desse escritor. Ásia eu sei que eu tenho certeza que eu tenho o livro, mas eu tenho que saber se é desse escritor. Mas eu acho que é. Mas, por favor, quem já leu Turgenev, me indique outras obras. Eu amei de ter lido esse livro mesmo. Outro livro que eu também tô lendo e tô gostando bastante é esse aqui, que é o Caderno Proibido. Já estou chegando a quase 20% do livro e tá me surpreendendo bastante a escrita, a forma das entradas em diário e tudo que tá sendo colocado aqui. Parece que esse livro foi escrito para quem está lendo. A gente sente que tá tudo ali escrito. E é uma sensação meio como se eu estivesse lendo uma espécie de Clarice Lispector, algo do tipo, assim. Claro que não comparando a escrita das escritoras e tal, mas é a questão de olhar, a gente se enxergar no que está sendo escrito ali, de como tem uma mulher, nesse caso aqui, que ela começa a escrever nesse caderno, né? Depois eu vou falar, depois que eu concluir melhor o livro, eu volto pra falar com vocês, não sei se ainda nesse vlog, mas ela começa a escrever sobre a sua rotina, né? Ela é casada, tem filhos, e todos ali têm aquela vida assim, meio que tudo depende dela, tudo meio que ela é a mãe, então até o marido chama ela de mãe, mamãe, e meio que ela não tem voz, ela é como se fosse assim, como se o gosto, o que ela pensa não fosse importante. Então, só porque, assim, meio que assim, ela é a mãe, sabe? É como se isso aí anulasse tudo na vida dela. Então isso faz com que ela não se enxergue. Então nós estamos aqui, a personagem, Valéria, se redescobrindo, digamos assim, por meio dessa escrita aí, da simples rotina dela aí, que ela se diz tão assim,
taxada, ela só faz isso, isso é fácil de fazer, sabe aquelas histórias assim? Então, de não se anular tanto, assim. Então, esse reencontro consigo mesmo, isso aqui é tão lindo de ler e você vai lendo isso, parece que certos trechos, assim, são pra você. Eu senti muito isso lendo o livro Desassossego, do Fernando Pessoa, senti muito isso lendo A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Então, esses tipos de livros eu gosto bastante. E aí, como que eu tô fazendo a leitura desse livro, tá? Eu tenho ele, eu lembrei que eu tenho ele em e-book, né? Eu recebi da Companhia das Letras há um tempo. E, como vocês sabem, eu gosto muito de fazer leitura no Kindle, antes de dormir principalmente. Então eu tô sempre com o Kindle na bolsa. E antes de dormir, isso aqui, com certeza, é uma ferramenta que eu adoro de ter em mãos antes aí de pegar o soninho. Então, eu tô conseguindo ler bastante por aqui mesmo. Então, eu já li aqui 14% do livro, tá aqui marcado, tá? Então, já cheguei aqui e tô gostando bastante. E aí, eu não tô lendo ainda pela edição física do livro. Mas aí depois que eu terminar a leitura aqui, eu vou passando pra cá, porque realmente eu tô gostando muito. E com certeza é um livro aí que tem tudo aí pra só aumentar as minhas expectativas, só aumentar aí o que eu tô achando desse livro aqui. Sobre essa mulher aqui que tem a sua vida meio anulada justamente por ela ser mãe, por ela ser mulher e não... sabe? É incrível, tá muito bom esse livro mesmo. Look up to the sky and see beautiful colors. Could you live in the moment like there's no other? Do you also feel sometimes that the only friend is the ocean who understands? I remember when I was younger, the streetlights called the day to an end. Stop daydreaming. You gotta work, you gotta run tomorrow. So keep your side of the road. You gotta work, you gotta run tomorrow. I'll go be a grown up, get that paycheck. Pois bem, tô aqui agora pra finalizar o vlog com vocês. Eu curti muito de ter gravado e compartilhado esses dias vários pedaços aí da minha rotina, dos livros que eu tava lendo, de conversar um pouco com vocês. Eu gostei realmente de produzir, de interagir com isso. Espero que vocês gostem de estar assistindo. Mas antes da gente finalizar, só falar com vocês de um livro que eu não comentei, que eu tava só no iniciozinho, eu achei que fosse avançar mais, mas eu comecei já a ler Ao Farol, né, Rumo ao Farol, Passeio ao Farol nesse caso, da Virginia Woolf, e eu estou gostando demais da conta. Eu li boa parte, né, eu não tenho costume nessas edições da Penguin, eu tenho sempre receio de ler a parte de introdução, esse prefácio antes de ler o livro, porque normalmente tem muitos spoilers e tal. Apesar do assunto spoiler ser algo muito assim, em relação a clássicos, muito assim, discutível, né? Mas aqui tem um texto que eu achei muito bom, eu não li todo, tá? Que é uma homenagem à beleza do mundo, da Genilda Azeredo, esse texto aqui.
E é um texto muito, muito bom, muito enriquecedor, principalmente para quem tá tendo contato, assim, inicial com a Virginia Woolf, que é o meu caso em relação aos romances dela, como eu disse para vocês, né? Eu só li o livro dela de não ficção, Tá Todo Seu, e aqui vai falando da Virginia em si, da manifestação dela, como ela é, o material dela de vida, o material dela é explorado em diversas áreas, né? Então vai falando sobre isso, vai dando vários assim apontamentos de alguns dos romances, de alguns da parte de contos dela. Então é um texto bem interessante de ser lido. Até quem já leu esse livro, tem outras edições, eu achei muito bom esse texto aqui. E aí ele vai falando assim, vai falando a questão do monólogo interior, do fluxo da consciência que ela aborda, a questão do tempo, principalmente nesse livro que ela aborda a questão do passar do tempo, como que isso é importante nesse livro principalmente, né? E a questão do tempo, da vida, da memória, o registro artístico. Então, assim, eu fiquei bem encantada mesmo dessa parte. Aí depois de algumas páginas que vem realmente falando sobre o livro, né? Passeio ao Farol fica bem aqui. Aí vai falando o que tem esse livro, vai falando da família Ramsay, né? E tá falando questão, fala da metáfora em questão do tecer, em que a senhora Ramsay, quando começa o livro, ela tá tecendo meias e tal. E vai falando uma parte interessante, assim, dando meio que uma contextualização, vai dizendo também como por que ele é tão autobiográfico em relação da Virginia, né? Então, questão de que ali a irmã dela, quando leu esse texto, ela identificou assim claramente, e é muito bonito isso. Ela refere essa emoção que sentiu ao se deparar com a caracterização dos pais, sobretudo da mãe. Então, como tudo isso da Virginia foi transpassado, né? Foi transferido aqui para esse livro aqui tão importante. Então, isso aqui é a centralidade da figura materna. Então, as duas visões antagônicas da mãe e do pai. Então, enquanto a mãe tá super otimista em dizer pro filho, logo no início do livro, que se o tempo tiver bom, tem como eles irem visitar o farol, né? Que é a primeira frase aqui logo do... Sim, claro, se amanhã fizer tempo bom, disse a senhora Ramsay. Mas você vai ter que madrugar, acrescentou. E aí, isso falando com o filho James. Mas aí logo depois, assim, o pai fala assim, mas, disse o pai, parando diante da janela da sala, não vai fazer tempo bom. Então, assim, eu achei de uma magnitude aqui, tô assim, super encantada mesmo. Então, o que eu fiz? Eu li essa parte aqui, inicial, e aí tem falando que a divisão do livro é feita em 3 partes, então eu já separei as partes aqui, tá vendo? Botei as flags aqui. A primeira parte do livro que é bem maior, né, que justamente ela se intitula como A Janela, e tem metáfora por se chamar a janela, né, de onde que você enxerga tudo. Depois tem o tempo passa, a segunda parte, que é menorzinha, e por fim tem a questão, a última parte, que é exatamente o farol, que é o finalzinho aqui. Então eu dividi dessa forma. Eu tô bem no iniciozinho, mas como eu disse, eu tô tentando ler devagar para apreciar realmente essa obra. E aí eu parei de ler essa parte introdutória, porque aí ela vai entrar em cada detalhe aqui de cada um dessas partes do livro. E aí vai falar, já peguei alguns spoilers aqui, eu falei, não, vou parar um pouquinho, aí depois, à medida que eu for lendo as partes, eu acho que eu vou retornando aqui pra ler, pra fazer maior compreensão desse texto, que realmente eu achei muito bom. Quem já leu e tudo mais, eu acho que eu super recomendo mesmo, porque eu gostei. Então, assim, tá uma leitura que eu tô amando fazer mesmo. Tá bem no início, claro, né? Mas... gente, que delícia de livro. Então vocês que já leram Virginia aí, me digam o que vocês acham, qual a obra preferida de vocês, assim, a parte de contos, ensaios. Tem 2 coletâneas aí que saíram recentemente pela editora 34, que eu tô bastante interessada, que é uma reunião de contos e outra reunião de ensaios da Virginia. Então eu tô bem interessada nessas 2 reuniões aí. E eu tô gostando muito dessas edições aqui da Penguin, tá? Eu tenho alguma coisa da Autêntica, tem essa da Penguin. O que vocês acham de relação às edições mesmo? Eu sei que o Tomás Tadeu, ele é muito prestigiado, porque ele que faz as traduções da Autêntica, né, da Virginia. Mas esse aqui eu tô achando uma delícia de ler, tá?
Então me digam aí o que vocês acham, porque eu super aceito recomendações de vocês, tá? Continuei fazendo a leitura também desse livro aqui, O Caderno Proibido, que eu tô gostando também bastante. Tô muito empolgada, porque as leituras que eu peguei realmente são, assim, me conquistaram, como eu já tava imaginando de conquistar. E realmente esse livro aqui, ele tá me surpreendendo demais da conta. E é aquele tipo de livro que você sabe, assim, que você consegue ler muito rápido, porque a escrita é muito fluida, mas como tem sentimentos tão profundos, você meio que quer refletir mais ainda sobre aquilo, aí você meio que dá uma pausa, reflete. Então tô gostando muito dessas entradas de diário, meio que fazendo você querer escrever, sabe? Você pegar um pra desabafo, que é o que eu falo de caderno terapêutico aí da vida. Então é um livro aqui que já tô assim, gostando bastante. E por fim, vou falar um pra vocês. Pra quem me acompanha no meu Instagram, já viu que eu tô compartilhando trechos deste livro aqui de manhã cedo. Eu gosto de compartilhar sempre frases inspiradoras, assim. E eu tava lendo o Diário Estoico, já terminei de fazer a leitura do Diário Estoico. Depois eu não sei como vou abordar para falar com vocês. E aí eu peguei esse livro aqui, O Grande Panda e o Pequeno Dragão. E ele é de uma delicadeza, de uma sutileza, porque os traçados... Deixa eu mostrar aqui rapidinho pra vocês. Os traçados são as coisas mais lindas, essas ilustrações. Tão linda quanto essas ilustrações, quanto essa edição, são as mensagens, que realmente são pequenos trechos, são pequenos pedacinhos, assim, são frases, mas que tem uma pureza e te toca tão intensamente. Então, justamente assim, eu tenho lido, assim, 2, 3, 4 frases no máximo, e, assim, que faz você parar de manhã, ler e refletir sobre isso. Então, eu tenho gostado. Olha aqui, ó. Um novo dia e um novo começo, disse o pequeno dragão. O que vamos fazer com ele? Estou ocupado demais para olhar as flores agora, disse o pequeno dragão. Mas o motivo para admirá-los, disse o grande panda. Além disso, elas podem não estar mais aqui amanhã. Então, a questão de você, a necessidade de você ter que parar para admirar pequenas belezas da vida. Então, eu acho que isso até fica legal pra gente encerrar esse vlog, justamente de você ter esse tempo aqui de refletir, de apreciar. Então, o momento que eu tô gostando de gravar esse vlog é justamente por isso. Porque, como eu fico olhando, assim, o que eu gostaria de transmitir do que eu tô vendo, do que eu tô vivenciando, então, tô com aquele olhar diferente ao meu redor. Então, coisas que eu vejo todo dia durante minha caminhada, corrida e numa passeio livraria. Então, eu pegando esses registros, na hora que eu tô editando e vendo aquilo de novo, é muito bom. Então, fica com memórias registradas, guardadas, pra depois ver e assistir. Fora que você parar pra capturar aquele instante único, é simplesmente incrível. Então, com certeza, terão mais vlogs aqui. E aproveito para perguntar para vocês os tipos de vlogs que vocês gostariam de ver mais por aqui. Deixe nos comentários, tá? Sugestões de vlogs temáticos, vlogs de algum determinado livro em si. Se vocês gostam de que eu acompanho a mochila no final da semana. Eu nunca faço grandes coisas assim, tá? Minha rotina é bem assim nesse sentido. Mas deem sugestões aqui que eu vou adorar saber o que vocês gostariam de ver por aqui. Se gostaram também desse vlog, tá? Fiz com bastante carinho, realmente tentei transmitir realmente quem eu sou, o que eu gosto de fazer, coisinhas do tipo assim, tá? Então é isso, pessoal. Deixe recomendações então de vlogs e também de leituras para próximos vídeos, tá bom, pessoal? Olha, um grande beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.